Uma única frase de uma criança de apenas 6 anos de idade desencadeou a busca por uma verdade capaz de abalar 2 lares. Às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção e começa com a inocência de uma criança. Ela não é minha irmã, ele disse, com uma certeza que desafiava sua tenra idade. Os pais pensaram que era apenas ciúme infantil. Eles buscaram a ciência para provar seu ponto. Mas a revelação do DNA os confrontou com um fato mais perturbador do que poderiam imaginar. Este não é apenas um vídeo. É o desdobramento de um mistério que une e separa famílias. Luana e Carlos formavam um par que se destacava onde quer que fossem. Sua celebração matrimonial foi um evento esplendoroso, digno de ser pintado em telas de época, sob o céu imaculadamente azul, que só se vê em dias que parecem escolhidos a dedo pelo destino. No coração dos subúrbios de Belo Horizonte, eles construíram seu pequeno reino particular, onde a vida fluía como as páginas de uma revista de decoração, impecável e desejável. Amor, cumplicidade e sucessos profissionais compunham a rotina semanal. Os fins de semana, eles se desdobravam em lazer e sorrisos com amigos, e assim, entre brindes e risadas, resolveram que era hora de somar mais um coração ao lar. Quando Luana engravidou, tomou a decisão de dedicar-se exclusivamente à maternidade, e Kurt, com sua carreira em ascensão, abraçava a condição de único provedor com orgulho e disposição. Com a gravidez, vieram as mudanças, mas a harmonia da casa se manteve. Lana, mesmo na espera de Enzo, mantinha a casa impregnada de lavanda e calor humano, com panelas borbulhando promessas de almoços saborosos e repletos de amor. O nascimento de Enzo foi um marco de alegria pura. O pequeno, envolto em carinho e atenção, despertava frequentemente durante a noite, mas seus olhares curiosos e sorrisos gengivais compensavam qualquer cansaço. Cedo, Enzo mostrou uma vivacidade de espírito que encheu a casa de admiração e expectativas silenciosas. À medida que a escola se tornava uma realidade iminente, surgia a ideia de que o pequeno Enzo poderia ser uma criança prodígio. As escolas particulares de renome e seus programas avançados cintilavam no horizonte. Kurt, sempre o mais entusiasmado, já se via em reuniões de pais, onde contaria, não sem um certo orgulho, sobre as habilidades excepcionais do filho. Calma, ele é só uma criança, meu bem. Temos tempo para avaliar isso. Luana dizia, tentando balizar a empolgação de Carlos com a serenidade que só uma mãe guarda no olhar. Com o início das aulas, ficou claro que Enzo não era uma criança comum. As lições de casa, propostas para desafiar mentes ávidas, eram para ele nada mais que um passatempo leve e prazeroso. E em cada resposta correta, cada desenho além de sua idade, em cada palavra lida antes do esperado, Luana e Carlos encontravam motivos para acreditar que tinham gerado não apenas um filho, mas talvez um pequeno milagre. A vida seguiu seu curso, entre as obrigações e prazeres da paternidade. A casa, um refúgio de afetos e sonhos, ressoava com as gargalhadas de Enzo e o tagarelar incessante sobre suas descobertas. Nas reuniões sociais, quando os amigos perguntavam sobre o filho, Carlos inflava o peito e Luana sorria, sabendo que cada fase da vida é única e deve ser celebrada com gratidão e alegria, pois o amanhã é sempre uma página em branco esperando para ser preenchida. Os meses haviam passado suavemente como um rio tranquilo, mas à medida que o tempo desenhava mais uma vida na barriga de Lana, cada dia trazia com ele a promessa de novas alegrias e desafios. A gravidez avançava, e com ela, a expectativa de Enzo tornava-se tangível, visível nas inúmeras vezes em que o menino encostava o ouvido na barriga da mãe, sussurrando promessas e contando histórias para o irmão que ainda não conhecia. Enzo, embora com apenas 5 anos, já entendia o conceito de proteção e amor fraterno. Ele passava longos minutos em silêncio, com os braços envolvendo a barriga de Lana, numa tentativa precoce de ser o guardião daquele novo ser. Luana via nisso uma beleza pura, a inocência e a bondade que só uma criança possui. Ela se sentia plena, abençoada por um lar preenchido por tanto amor. Porém, na natureza imprevisível da vida, não tudo segue um roteiro planejado. Quando o dia do parto se aproximou, Luana sentia-se preparada, armada com a experiência do nascimento de Enzo,
e com a força de vontade que lhe era característica. Contudo, desejando que Enzo não ficasse sozinho durante esse momento crítico, Luana pediu à sua mãe, Dona Esther, para cuidar do neto. A matriarca, com o coração apertado e cheio de preces, aceitou de bom grado a responsabilidade. O trabalho de parto de Lana, diferentemente do primeiro, mostrou-se uma tempestade que ela não previra. A dor e a exaustão cresciam como ondas ferozes, cada contração um lembrete de que nem sempre as coisas acontecem como esperamos. 2 horas passaram, e o suor cobria o rosto de Lana, marcando o esforço hercúleo de uma mãe em busca de trazer seu filho ao mundo. O médico, um homem de expressão calma e olhos atentos, percebeu o perigo antes que se tornasse uma catástrofe. Algo estava errado, e o instinto do profissional soou o alarme antes que as palavras pudessem ser formadas. Apesar dos esforços de Luana e da equipe médica, a cesariana de emergência tornou-se a única opção segura. Na sala de operação, as luzes brilhavam intensamente, refletindo a tensão que enchia o ar. Lana, ainda forte na determinação, mas frágil diante da necessidade de mudar os planos, concordou com o procedimento, confiando sua vida e a de seu filho nas mãos daqueles que a rodeavam. Enquanto isso, na calma da casa, Enzo esperava, sem entender a gravidade da situação, confiante de que em breve teria um novo companheiro de brincadeiras. Naqueles momentos de urgência, enquanto a equipe médica trabalhava, o relógio parecia caminhar para trás, e cada segundo era um universo inteiro de possibilidades e medos. E com a decisão de intervir cirurgicamente, o destino de Luana e sua família pendia em um fio delicado, onde a esperança e o medo dançavam juntos, à espera do som do choro de uma nova vida que anunciaria que o perigo havia passado. A vida, com suas reviravoltas e surpresas, mostrava mais uma vez que a beleza e a fragilidade estão eternamente entrelaçadas. O coração de Carlos batia como se quisesse fugir do peito, cada batida um eco de seu medo crescente. Ele olhava para Luana com um misto de admiração e terror, não preparado para testemunhar a magnitude do seu sofrimento. A cesariana, até então apenas uma palavra asséptica em seu vocabulário, tornara-se a única esperança. A concordância de Luana veio como um sopro de alívio, e com ela, o rápido avanço para a sala de cirurgia, onde a realidade do procedimento se impôs. Carlos permaneceu, o aperto de sua mão na de Luana, promessa muda de que não iria deixá-la, mesmo quando sua própria luta contra a fobia de sangue o traía. E então, à medida que o bisturi fazia seu trabalho inicial, o pavor o venceu. O mundo escureceu para Carlos e ele desabou no chão, distante da força que desejava ser para Lana. Porém, a competência da equipe médica triunfou sobre o medo e a incerteza. O parto foi um sucesso, com Luana e a pequena Sara emergindo estáveis e saudáveis do calvário. Quando Carlos despertou do torpor, encontrou-se em um santuário de serenidade, onde a dor se transformara em vida. A primeira mamada de Sara foi mais do que um ato de nutrição. Foi um rito de passagem, marcando um novo capítulo na história de sua família. "Que pequeno milagre nós criamos", murmurou ele, a emoção sufocando cada palavra enquanto beijava a testa suada de Lana. Naquela bolha de felicidade, o desejo de que Enzo conhecesse a irmã acendeu um novo entusiasmo em seus corações. Enzo, com a inocência de seus 5 anos, estava à espera, cheio de um vigor ansioso que somente as crianças possuem. Mas quando finalmente o momento chegou, a reação de Enzo foi um golpe frio contra a calorosa expectativa familiar. A varanda da casa havia se transformado no palco de uma recepção que prometia ser festiva. A porta do carro mal se abriu, e Enzo disparou como um pequeno relâmpago em direção à mãe e à recém-chegada. Dona Esther, aliviada e emocionada, cuidadosamente apoiou a filha e a neta. "Enzo, esta é a sua irmã Sara. Vem dar oi para ela." Carlos incentivou, voz embargada pelo peso daquele encontro. Lana, com todo o amor de mãe, abaixou-se com a pequena Sara nos braços para o esperado cumprimento fraterno. No entanto, a expectativa se desfez como fumaça quando Enzo, em vez de alegria, franziu a testa e endureceu o olhar. Com uma negação teimosa, ele balançou a cabeça e declarou com uma certeza que estremeceu os pais: "Ela não é minha irmã." A família mergulhou em um silêncio confuso. Os segundos arrastaram-se como horas, enquanto tentavam digerir as palavras de Enzo.
Seria possível que um menino tão jovem já entendesse a complexidade das relações humanas a ponto de sentir ciúmes? Ou seria algo mais profundo, uma intuição infantil? Talvez um pressentimento que só as almas puras e jovens podem sentir. Enquanto ponderavam, Enzo se mantinha imóvel, sua afirmativa pairando sobre eles, uma charada sem resposta na brisa suave do entardecer. A tensão se derramou pelo espaço como névoa pesada, enraizada no olhar confuso e temeroso do pequeno Enzo. Esther, a matriarca cuja voz sempre fora o farol na bruma da incerteza, falou, e seu tom carregava o peso do desconcerto generalizado. "O que disse, Enzo?" As palavras da avó reverberaram, uma vibração no silêncio abismal que se seguiu à afirmação do menino. Enzo, entretanto, manteve-se em sua recusa a explicar, os olhos cravados no vazio, como se sua pequena mente lutasse com um enigma colossal. "Ela é sua irmã, sim", disse Curtis, intervindo com uma paciência que ele próprio mal sentia. Pediu então ao filho que desse mais uma olhada na criança. O menino obedeceu, mas seu olhar permanecia incerto, varrendo o rosto da irmã em busca de respostas para perguntas que ele ainda não sabia como formular. Os olhos azuis e os finos fios loiros de Sarah contrastavam com o marrom uniforme que pintava os traços da família. Enzo, com a seriedade que só as crianças em seus momentos mais puros podem exibir, confrontou a lógica familiar com uma observação que para ele parecia inquestionável. Foi Luana quem buscou navegar pela maré de dúvidas do filho. "É difícil explicar, meu bem, mas isso acontece." Começou sua voz um sussurro de conforto. "Pode ser que o cabelinho dela e os olhos escureçam com o tempo. Ela acabou de nascer." Mas Enzo balançou a cabeça, um gesto que falava mais que 1000 palavras, e com a finalidade de um veredito, ele se afastou, correndo para dentro de casa. Os pais trocaram olhares atônitos, perplexos e machucados pelo estranhamento do filho mais velho. A sombra do ciúme pairava, ameaçadora, sobre o coração deles, semeando o medo de um abismo crescente entre os irmãos. Dona Esther, cuja sabedoria havia sido temperada pelas chamas de muitos anos, tranquilizou o casal. "Não se preocupem", ela disse. "Essa reação é normal, é só estranhamento. Com o tempo, Enzo vai perceber que sua posição como filho não é ameaçada pela bebê. Tudo ficará bem. Mostrem a ele o quanto é querido e amado e que vocês precisam da ajuda dele." A sabedoria de Dona Esther serviu de consolo, mas ainda assim, as sementes da dúvida haviam sido plantadas. Ao longo da semana seguinte, Enzo manteve uma distância cautelosa de Sarah, e ocasionalmente, sua voz soava com a dura nota da rejeição. "Ela não é minha irmã", repetia, deixando um rastro de gelo nas palavras quentes do lar. Luana não apreciava essa resistência e reprimia a necessidade de corrigir o filho. Ela sabia que palavras duras poderiam ferir profundamente naquele momento formador da vida de um filho. Por mais que doesse, ela reconhecia a importância de ser gentil e firme. Uma balança delicada que ela e Curtis precisavam agora manejar com cuidado. A família estava diante de um teste de amor e paciência. Um desafio que exigiria deles tudo o que sabiam e tudo o que ainda tinham a aprender sobre serem pais e filhos em um mundo repleto de inesperadas viradas de páginas. No coração pulsante daquela casa de pedra, onde as alegrias e aflições do dia a dia entrelaçavam-se como os ramos de uma árvore antiga, morava uma ansiedade silenciosa. Lana, cujo amor por seus filhos brilhava como uma tocha na escuridão, convidava Enzo para o ritual do banho da pequena Sarah, com a esperança de tecer um laço entre os dois. "Venha, ajude a mamãe", dizia ela, com um sorriso tímido, ansiando por ver a faísca de um vínculo fraternal. Enzo acompanhava sua mãe nesse sagrado dever, mas a proximidade física não dava passagem para a conexão que Luana tanto desejava. Suas mãos eram firmes e cuidadosas com a irmã, porém seus olhos permaneciam distantes e seu coração trancado. Luana observava com um nó na garganta aquela interação tão desprovida da doçura que ela conhecia no filho. Esse era o mesmo garotinho que tempos atrás envolvia sua barriga com abraços apertados e sonhos de camaradagem e cumplicidade entre irmãos. Agora, tudo o que Curtis e Luana tentavam parecia ser em vão. Os dias escorriam por entre os dedos do casal como água, sem dar forma à esperança que desejavam moldar. A pequena Sarah, um botão de rosa apenas começando a desabrochar, buscava por instinto o carinho de Enzo.
Seus olhinhos curiosos o seguiam, e sua gargalhada inocente preenchia o ar sempre que o vislumbrava. Mas Enzo, preso em seu próprio mundo de desconfiança e reserva, ignorava os chamados silenciosos da irmã, como se em seu pequeno universo ela fosse uma estranha. Curtis, cuja paciência começava a ceder lugar a uma inquietação crescente, tomou a mão de Luana e juntos decidiram que era hora de buscar ajuda externa. Talvez um psicólogo possa encontrar o que não vemos, sussurrou ele, e Lana, exausta e disposta a qualquer solução, concordou. Enzo foi levado para conhecer Warren Robertson, um psicólogo infantil de renome, com uma suavidade em seu olhar e um jeito que parecia desenhar sorrisos no ar. O homem ouviu, observou e brincou com Enzo, tentando desvendar o mistério por trás de seus olhos tempestuosos. Mas mesmo após 4 sessões, a fortaleza de Enzo permanecia inabalável, as bandeiras de suas convicções ondulando fortemente sobre as muralhas de sua descrença. Não sei o porquê, dizia ele, com a certeza grave que só as crianças são capazes de ter. Mas ela não é minha irmã de verdade. Essas palavras, embora sussurradas com a simplicidade da infância, caíam como marteladas sobre o espírito de seus pais. Uma história estava se desenrolando, com capítulos de amor e outros de mistério, todos escritos na caligrafia do coração humano. E ainda restava descobrir se nas próximas páginas a verdade acalmaria as águas ou incitaria uma tempestade maior em suas vidas. Nas entranhas daquele lar, onde as paredes ecoavam com os risos e choros de suas histórias, um sussurro de dúvida se tornava uma tempestade de suspeita. Era numa sala iluminada pelas cores mornas do fim de tarde que Warren Robertson, psicólogo de olhar penetrante e mente aguçada, propôs um caminho pouco convencional. Com um gesto calmo e uma voz firme, ele sugeriu a Luana e Carlos que se aventurassem em águas desconhecidas, um teste de DNA que poderia trazer a paz que sua casa tanto ansiava. Enzo é preciso como um relógio, e tem uma mente que busca a verdade como uma bússola procura o norte, explicou Robertson. Um teste de DNA é uma resposta que ele não poderá questionar. Luana engoliu em seco, sentindo o peso da sugestão. Era um ato que soava como um eco de desconfiança, um sinal que talvez mostrasse mais do que desejavam admitir. Mas Carlos, sempre o farol em meio à névoa da indecisão, colocou uma mão sobre o ombro dela e acenou com a cabeça, decidido. Era, afinal, uma formalidade, um ato de fé na ciência para restaurar a unidade perdida de sua família. Com corações pulsando em uma melodia de esperança e ansiedade, Luana cedeu, e os preparativos para o teste começaram. A criança, Sarah, alheia às complexidades que a cercavam, brincava com alegria pura e inocente, enchendo a sala com suas risadas cristalinas, que se espalhavam como raios de sol em uma manhã de verão. Seus olhos azuis e brilhantes, e o jeito como esticava os bracinhos para Dona Esther, eram um bálsamo para Lana, que sorria apesar da tormenta em seu coração. E assim, com o sangue de cada um guardado em tubos de ensaio, a espera começou. Cada dia que passava era um contraste de luz e sombra, a harmonia de Luana com Sarah, a alegria das pequenas conquistas da infância e a sombria expectativa do veredicto da ciência. Durante esse ínterim, Carlos não podia deixar de perceber a doce ironia que o cercava. Sua filha mais nova, Sarah, um ser tão pequeno e já tão poderoso, capaz de trazer um brilho aos olhos de todos, exceto ao do próprio irmão. A avó, Dona Esther, era um refúgio de amor e sorrisos para a menina, mas era impossível ignorar a lacuna crescente em sua família. Um vazio que nem as brincadeiras com as outras crianças do bairro podiam preencher para Enzo. Na medida em que os dias desfilavam, a família se equilibrava na borda de um precipício invisível, prestes a descobrir uma verdade que poderia ser o vento a levá-los de volta à segurança ou o sopro a derrubá-los no abismo. Aqueles dias de espera eram um retrato vivo da antecipação, do amor e do medo entrelaçados, com Enzo a espreitar, solitário, na penumbra de um mistério que estava prestes a ser revelado. Numa sexta-feira que prometia a calmaria de todas as manhãs anteriores, o mundo de Luana e Carlos parou, girando sobre um eixo de desespero e confusão quando a verdade foi lançada diante deles, crua e impiedosa, através das letras frias num laudo online. A descoberta chegou como um raio,
rasgando o céu sereno de sua família, deixando-os nus diante da tempestade iminente. Não é possível! Carlos murmurou com a voz tomada por uma incredulidade que parecia esgarçar a realidade ao seu redor. Luana chegou, os braços ainda embalando Sara, aquele pacote de alegria inocente, e ao ler as palavras que sentenciavam suas vidas ao caos, seu mundo desabou. As palavras dançavam perante seus olhos, uma dança macabra que ela desejava desesperadamente ser uma ilusão. O laudo, um veredito impessoal da ciência, afirmava sem hesitar que Sara não compartilhava do DNA de nenhum dos dois. A dor que se seguiu foi palpável, uma névoa espessa de traição, medo e perda. Carlos, com a mente tomada pelo choque, buscava a explicação na lógica fria dos fatos e ligou para o médico, esperando algum erro, alguma falha humana que pudesse ser corrigida. Contudo, não havia engano a ser proclamado, apenas a confirmação de um enigma que nenhum deles sabia como desvendar. Como isso é possível se ela saiu de dentro de mim? Luana clamou, as lágrimas traçando caminhos de angústia em seu rosto. E enquanto a fé na vida se desmoronava, Carlos, na tentativa falha de consolar, só pôde sugerir que repetissem o teste. Mas os sussurros da verdade já começavam a tecer uma trama sombria em suas mentes. Luana, então, entre soluços, fez uma pergunta que trouxe um novo frio à espinha de Carlos. Você viu Sara nascer? Você lembra dela vir para meus braços? O pavor em seus olhos era a expressão de um terror que ele jamais havia visto antes. E ele teve de confessar à escuridão de sua memória que ele não vira nada, que um véu de inconsciência o envolvera no momento crucial do nascimento. A suspeita de uma troca de bebês na maternidade os consumia, como uma fera na espreita. Os dias se tornaram uma sucessão de sombras e murmúrios, onde o amor que sentiam por Sara se misturava com a amargura da dúvida. E se ela não for nossa? A pergunta ecoava, e com ela a possibilidade de um vazio imensurável se ela lhes fosse tirada. Carlos, em seu escritório, era apenas a casca do homem que lutava para se agarrar à normalidade, enquanto Lana, antes tão certa do seu amor maternal, agora se via na penumbra da incerteza, cuidando de Sara com um desapego forçado pelo medo. Até Dona Esther, a avó maternal, era uma testemunha desse amor em turbulência. O silêncio em seus olhos sábios falava de décadas de histórias entrelaçadas com a dor de momentos indefinidos. Diante da verdade e do amor que sentiam por aquela criança, não havia outra escolha a não ser buscar a realidade, onde quer que ela os levasse. E assim, de mãos dadas, com a coragem que apenas o amor verdadeiro pode inspirar, Luana e Carlos decidiram encarar a tempestade, prontos para lutar pela menina que chamavam de filha, mesmo diante da possibilidade de uma conclusão que poderia despedaçar suas almas. Levaram o exame de DNA até a maternidade onde Luana tinha dado à luz e exigiram que uma investigação fosse feita. Apavorados, os administradores do lugar se comprometeram a fazer o possível para descobrir o que havia acontecido. Uma equipe foi designada para analisar todos os nascimentos que ocorreram no mesmo dia e em horários próximos ao que Sara nasceu. Depois de 10 dias, encontraram a família que, possivelmente, teria ficado com a filha biológica de Luana e Carlos. Era um casal mais jovem, com uma condição de vida bem mais dura que a dos pais de Sara. Viviam junto dos sogros, depois que uma tempestade fez com que perdessem a já pequena casa que tinham. A menina que estava com eles, e que se suspeitava ser a filha legítima de Luana e Carlos, tinha nascido com um lábio leporino. Ela precisava de uma cirurgia corretiva e tratamento adequado para que tivesse uma vida plena no futuro. Mas os jovens que tinham ficado com a criança não tinham qualquer condição e recursos para aqueles procedimentos. O caso é que a equipe da maternidade entrou em contato com o jovem casal e explicou o engano que havia acontecido. O mundo da mãe desabou, perguntando-se como tinham deixado um absurdo daqueles acontecer. O pai estava mudo, mas igualmente triste. Eles também estavam apegados e amavam a criança, que por meses tinham achado que era a sua filha. Como podiam agora se separar dela? O mesmo dilema se aplicava a Luana e Carlos. Agora que sabiam toda a verdade, sempre que olhavam para Sara, sentiam uma dor terrível, sem saída. Determinados a corrigir o erro, as duas famílias decidiram prosseguir com a troca de bebês. Aquele foi um dos momentos mais duros na vida dos quatro.
ter que entregar os bebês que conheciam e cuidaram a outra pessoa. Ao receber a nova criança nos braços, sentiram um misto de indiferença e emoção. Afinal, não conheciam aquelas garotinhas, mas elas eram, de fato, a filha legítima de cada um deles. Assim, uma nova história começava a partir dali, e outra história terminava. No caminho de volta para casa, Carlos dirigia enquanto Luana olhava para a criança desconfiada que tinha nos braços. Quanto tempo levaria para que ela reconhecesse Luana como sua mãe? E quanto tempo Luana levaria para sentir por ela o que já sentia por Sara? Carlos lembrou que Enzo, o primeiro filho deles, soube assim que viu a bebê que Sara não se tratava da irmã verdadeira dele, e ele estava certo. No final das contas, como ele sabia, nunca se saberá. Mas Carlos se perguntava como um filho reagiria quando a nova Sara chegasse em casa. O cabelo dela é mais escuro, é como o nosso, mas os olhinhos são azulados. Lá notou mais uma vez. Enzo aguardava pelos pais, acompanhado da avó Esther, que estava muito mais tranquila agora, sem ansiedade alguma. Os pais chegaram, saíram com calma do carro e entraram na sala, carregando a menina no colo. Enzo se aproximou e Lana, lentamente, se abaixou para que o garoto pudesse ver a criança. Ele olhou bem para ela. A bebê esticou os braços para ele e Enzo abriu um grande e carinhoso sorriso. "Essa é a minha irmã. Posso pegar ela no colo?" perguntou o menino, arrancando lágrimas de todos os presentes. A menina e a família perceberam que a transição passou bem rápido, em grande parte, por conta de Enzo, que vivia brincando e cuidando da menina, fazendo-a rir e ensinando novos truques. Com o tempo, foi possível fazer a cirurgia corretiva em seu lábio, tornando sua aparência perfeita. Não muito tempo depois, Enzo e a nova Sara cresceram como dois melhores amigos. Até hoje, anos depois, ninguém sabe explicar como Enzo sabia que aquela garotinha não era sua irmã, nem ele próprio se lembra exatamente por que achava aquilo. É um mistério que ficou escondido na infância dele, mas Dona Esther sempre diz que foi graças ao menino que duas famílias foram salvas de um terrível engano. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei pra gente e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande, boa sessão e até o próximo vídeo.